genética do PPMG. Agora eu sou tripla, como eu digo, né? Emergência, reumato e professora. Muito feliz com essa oportunidade, com essa conquista. Obrigada, Giuseppe, pelo convite. Então, hoje nós temos uma sessão dupla, nefrologia e genética médica. Não sei quem vai começar, mas aqui pelo cartaz eu preciso até ler para lembrar de todas as titulações dos nossos palestrantes super gabaritados. Então, professor Luiz Afonso Henriques Maris, que é nefrologista pediátrico, professor do Departamento de Pediatria, tem título de especialista em pediatria, em nefrologia pediátrica também. E a professora Márcia Gonçalves Ribeiro, que é professora de genética clínica do Departamento de Pediatria, docente permanente dos programas de pós-graduação, tanto da Clínica Médica do HU, da Endocrinologia da Faculdade de Medicina também, da UFRJ, e do Programa de Pós-Graduação Materna Infantil do nosso PPMG e chefe do Serviço de Genética do PPMG. O tema do professor Luiz Afonso é nefrologia, hematúria, investigação de sua origem com olhar atual sobre dados sólidos do passado. E a Márcia com o tema de genética. O que há de novo no teste de triagem neonatal? Quem quer começar? Márcia ou Luiz Afonso? Ou eu escolho? Por favor, escolha a Márcia. Então, Márcia, por favor. Aí o Giuseppe tem que liberar para compartilhar aí, né, Giuseppe? Acho que está liberado, Márcia. Vê se você consegue. Vamos lá. É uma janela, não é isso? Abre uma janelinha. No Zoom é fácil. Ele é diferente do Zoom. Esse é um pouquinho mais difícil. Será que ele não gostou? Lá embaixo tem uma setinha. Eu botei compartilhar uma janela. Acho que não tinha ido. Então não foi, não. Ele não aparece aqui. Uma janela. Não, peraí, cancelar. Tem que estar aberto lá. Você abriu lá, Márcia, atrás? Estando aberto, você consegue. O arquivo tem que estar minimizado. Ele vai ficar na tela toda, eu não vejo mais ninguém, né? Porque mas eu acho que você não vê mais ninguém mesmo, né? Só vê não vai ver a tela dela, não é isso? Isso. O Meet, você acho que sim. O Meet é assim. Ele está aqui, agora eu não vejo ninguém mais. Como é que eu posso compartilhar? Sim, mas a gente também não está vendo. Vamos lá, uma pessoa só, eu vou falar, Márcia, você deixa aí. Agora você vai lá em cima, onde está o Meet, você clica para você voltar para o Meet. Aí você volta para onde a gente está, para você poder apresentar. Voltou? Voltei. Aí vai no apresentar, na setinha. Isso, aí a tela inteira, uma janela, uma guia. Uma janela. Aí você vai ver o negócio que está aberto. Agora sim. Yes. Perfeito. Bom, porque obrigada, um falando Fátima. só, porque se for um monte, a gente fica confuso. Não, mas Vamos lá, peraí. Não me dá mensagem. Pronto. Oi. Agora só botar em tela cheia. Só não está em tela cheia ainda, né? Entrou. Foi tela cheia? Foi. Então, muito bem. Está perfeito. Tá, obrigada, Fátima. Muito bom. Então, eu vim falar, né, de uma maneira formal e informal ao mesmo tempo, das novidades no teste de triagem neonatal, né, que tem acontecido bastante coisa, né, tanto em nível privado como em nível público. E começando, né, pelo nível público, vocês já devem saber, né, da Lei 14.154, agora do mês de maio, onde foi elencada a ampliação do teste do pezinho. E aí, pensando, né, em passar de 6 ou 7 doenças para 50, 60. E aí, né, as sociedades se reuniram, Sociedade de Genética, Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, Sociedade de Pediatria, né, a Brasileira de Pediatria, para falar que não dá para... É ótimo implementar isso, né? É ótimo que as nossas crianças tenham acesso a todo esse cabedal de doenças, mas não dá para implantar de um dia para o outro, né? Precisa ser com calma e a gente tem que saber, né, o que é um teste de triagem neonatal, que ele não é só um teste, né? Então, só para lembrar, né, na primeira etapa, e aí as sociedades se reuniram, né, dividiram em etapas, sugeriram etapas,
e aí, né, o órgão, né, enfim, ele manifestou, né, na primeira etapa, as hiperfenilaninemias, hemoglobinopatias, toxoplasmose congênita, que já havia sido inserida. Segunda etapa, as galactosemias, aminoacidopatias, distúrbio do ciclo da ureia e distúrbio da beta-oxidação de ácidos graxos. Terceira etapa, doenças lisossômicas. Quarta etapa, as imunodeficiências primárias. E a quinta, atrofia muscular espinhal. Então, só lembrando que na rede privada, todas essas doenças já são cobertas, né? Então, é uma grande conquista para o Sistema Único de Saúde, né? A gente tem isso também para as nossas crianças. Então, como eu falei, o teste de triagem neonatal, ele não é um teste, ele é um programa, porque ele começa realmente com o exame laboratorial, mas ele termina onde, né? Então, vamos lá. Né, o teste do pezinho, convencionalmente, né, são gotas de sangue que preenchem um papel filtro e, a partir daí, os testes são realizados. Mediante o resultado alterado, o laboratório ele é responsável por fazer uma reconvocação. Se o exame, após a reconvocação, foi normal, a criança vai para casa com a família, segue a vida, ok. Se o exame é anormal, continua anormal na reconvocação, aí há necessidade de um exame confirmatório. Então, é uma outra metodologia, né? Não é mais no papel filtro, aí precisa de outro material, e esse exame ele pode ser normal, né? Assim, menor a chance, mas pode ser normal, e aí a criança segue a vida com a sua puericultura tranquila, e a família também. E ele pode ser anormal, e aí ele vai precisar de uma estrutura que possa receber, né, esse recém-nascido e a sua família, né? E aí, enquanto estrutura, eu pensei muito nisso, né, depois de uma reunião da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, porque muitos erros inatos do metabolismo vão estar contemplados nesse teste novo, né, do SUS, que vai chamar o novo ampliado, mais ou menos assim, ou ampliado, né, no SUS é ampliado só. E aí eu pensei, né, não só no PPMG, mas na maternidade escola, e mandei e-mail para alguns de vocês, né, falando que a gente precisa se organizar para receber essas crianças. Né? Então, receber para quê? Né, para realmente poder, né, prosseguir na investigação, de chegar a um diagnóstico ou não, né, fazer orientação do prognóstico, iniciar um tratamento ou não, e também fazer o aconselhamento genético, visto que muitas dessas doenças têm origem genética. Então, a gente tem uma responsabilidade nessa história toda, né? Então, a gente precisa se preparar, né? Então, eu disparei o primeiro e-mail e depois eu vou, né, as pessoas responderam e agora eu vou começar a formular, porque esse teste tem 1 ano para ser implantado. Então, a gente tem 1 ano para poder, né, se organizar e poder responder com o recebimento ou não, né, dessas crianças, porque não depende só de nós, né? Mas eu acho que a UFRJ não pode deixar de receber essas crianças, né? Então, como critério, só lembrando, para a triagem neonatal, esses critérios são clássicos, né, de 1968, eles se mantêm até agora, né? Então, o básico do básico, esse é um problema importante, de problema de saúde importante, que mobilize, uma doença que já se conheça, que ela tem um intervalo assintomático e que um tratamento, né, vai gerar benefício, e o risco psicológico de você receber um resultado alterado, né, para a família, não cause mais, né, dano do que o tratamento a ser proposto, ou então o esclarecimento de que não é, né? Então, esses critérios foram reformulados agora em 2008, quer dizer, já tem um tempinho, mas eles se baseiam muito de forma semelhante, mas eles tocam em alguns pontos, né, que são bastante interessantes aqui, equidade e acesso, né, que vem justamente encontrar com essa iniciativa da gente ter um teste ampliado no SUS. Planejamento das reavaliações, então, vem de acordo com a iniciativa nossa de receber
essas crianças, né? De novo, os benefícios devem suplantar os dados. E aqui, né, também a necessidade de uma evidência científica e efetividade do programa. Então, nós não vamos só receber essas crianças, nós vamos receber, vamos tratar ou não, vamos acompanhar, mas a gente vai precisar de ter relatório, né, para fazer mesmo um serviço de acompanhamento de triagem neonatal. Então, a gente precisa estar dentro desses pontos, né, que foi um amadurecimento dos critérios iniciais. Então, como todo mundo já sabe, o momento da coleta é entre o 3º e 5º dia de vida, sendo que no momento, né, assim, no privado ou no público também, né, se o método utilizado for massa-massa, né, já a partir de 48 horas completas já existe a possibilidade do teste ser bem feito, né, não ter problema, né, e quem recusar precisa, né, para quem trabalha em maternidade, precisa ter esse documento por escrito, né, que recusou, né. Agora, como é que os pais vão imaginar que doença que eu vou escolher, eu quero fazer tudo o melhor possível, ou eu quero fazer uma parte? Então, o papel do pediatra e do obstetra é essencial na informação. É importante a história dessa família, né, se já tem, né, uma informação de alguma doença genética ou alguma outra doença, aí torna-se mais importante a integração desta doença no teste do pezinho, se é uma família complicada, se é uma família muito preocupada, né, quer mais, quer menos, pode arcar com essa despesa ou não, né, porque no SUS vai ser direto para todo mundo, né, mas quando você tem uma equipe que pode, né, te abraçar, então é importante, né, passar essa informação. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, é importante a presença do pediatra no pré-natal daquela gestante. Eu lembro, na época do materno-infantil, que a gente fazia consulta pré-natal com a gestante e era muito bacana, né? Era muito legal. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Porque muitas vezes o pediatra está ali na hora, né? E na rede pública é o que está no plantão. Então, não existe ainda um vínculo. Então, é importante pensar nisso, né? De uma forma mais humanizada, né? E a gente fala muito em medicina personalizada, então realmente precisa a gente estar mais perto do paciente. Então, o início da triagem neonatal, né, era o pensamento de uma doença, um teste, ter um marcador e o nível de corte que eu poderia falar suspeito ou não suspeito. Isso data da década de 60. Na década de 90, isso tudo mudou, né, com a possibilidade do ingresso da análise de aminoácidos e acilcarnitinas, né, conseguindo mais de 40 doenças metabólicas triadas, né, através da tecnologia de espectrometria de massas em tandem, que é o que eu acho que vai entrar agora, no momento, né, que puder entrar, para o teste expandido do SUS. Então, com isso, né, aí se ganhou a suspeita do diagnóstico de aminoácido-pathias, distúrbios do ciclo da ureia, acidemias orgânicas e distúrbios da beta-oxidação de ácidos graxos, que são doenças difíceis, muito parecidas, né, tudo embolado, e muitas têm manifestação no início da vida, manifestação aguda com risco de vida. Então, vamos lá, né? E aí, com o tempo, foram surgindo outras doenças, né, que foram incluídas. SCID, né, para triagem de erros inatos da imunidade, através, né, da avaliação de TREC e CREC, também que vocês já conhecem, mas que quem faz essa triagem tem a recomendação de fazer a BCG depois do resultado, porque a gente sabe, né, que crianças com imunodeficiências, elas podem apresentar uma complicação após essa vacina. E aí, né, a complexidade disso é que é uma lei que se faça BCG na maternidade. E aí não dá tempo de fazer o teste, ter o resultado e fazer BCG na maternidade. Então, isso é um problema, né? E tem um grupo de São Paulo, eu não coloquei aqui porque não é no nosso estado, mas que já criou um protocolo de fazer BCG em todo mundo, sim. Eles já estão testando SCID, né? Porque eles se anteciparam a todo esse planejamento, e eles recomendam rifampicina profilática para esses recém-nascidos. Então,
né, assim, no meu ver, ainda é muito precoce. Depois eu queria ouvir a opinião da Fátima, do Clêmax, não sei se a Caterine chegou, Fernanda também, mais sobre isso, né, porque pode esperar um pouquinho, né, agora, na rede pública, né, em pessoas de baixa renda, o que se tem medo é que, né, de voltar a disseminar a tuberculose, né, mas é uma coisa para a gente pensar. Em nível privado existe essa possibilidade, né, e por que que seria importante, né? Então, a gente sabe que o transplante de medula, ele realmente é curativo. E quando você não tem infecção nenhuma anterior ao transplante, que deve ser feito logo, você tem uma sobrevida muito boa, né? Uma pega desse transplante, enfim, o prognóstico é muito bom. Quando já tem uma infecção, a sobrevida já diminui. Mesmo fazendo o transplante, a sobrevida diminui. Então, por isso é importante a BCG, né? As doenças lisossômicas entraram, né, em nível privado, né? Inicialmente essas 4, por conta do kit, né, que foi elaborado comercialmente, e aí eu penso, né, essa minha paciente, que tem mucopolissacaridose tipo 6, muitos de vocês a conhecem, ela aqui aos 15 anos, né, e ela começou a terapia de reposição enzimática nesse momento, porque foi quando foi disponível, né, e ela está aqui com mais ou menos 27 anos, né, toda esticadinha, né, ela faz pilates, ela agora se formou, né, em assistente social, ela vai fazer cirurgia, porque ela tem opacificação corneana, né, vai fazer transplante, e olha como ela era, né, e sem contar a sobrevida, né, agora ela já fez 30 anos, então a qualidade de vida é algo assim que muda, né, assim, é uma mudança da história natural da doença, então imagina identificar no teste de triagem neonatal, né? Até mucopolissacaridose tipo 6 não está, né? Mas numa doença tratável, imagina identificar mais cedo, que a gente vai poder, né, indicar o momento necessário do tratamento, né? Então vai evitar uma série de coisas, né? E AME, vocês já devem ter ouvido falar, né, no surgimento de várias terapias genéticas para AME, né? E realmente é uma doença devastadora que já, né, já está incluída no teste de triagem neonatal em nível privado, né? Então, o que a gente pensa com isso, né? Se o governo deseja incluir essas doenças, né, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né, do grupo 1 para o grupo 2, grupo 3, quanto que vai demorar até que seja implantado. Mas se a gente começar a trabalhar, né, fazer estudos que possam mostrar, né, o quanto, que a gente tem uma ideia da incidência, que não é no Brasil, mas se a gente fizer, né, esmiuçar isso e mostrar, olha, o custo, né, um estudo de custo-efetividade também é esse, né, então isso pode ajudar na hora, né, de antecipar até essa triagem, né, então a gente precisa pensar em estudos dentro dessas doenças todas que já tem, né, no mundo. E aí, falando no mundo, se começou uma história, né, de triagem neonatal molecular. Né? Ah, por que molecular? É porque aí você já faz o estudo do DNA e nananã. Aí eu joguei no Google de curiosidade, ontem, 73 mil resultados em 0,32 segundos. Né? Então, já aparece um monte de teste de triagem neonatal molecular. Entretanto, né, um artigo recente, de 2020, mostrou, né, uma revisão. Esse grupo, ele pegou, né, casos até já diagnosticados de erros inatos de metabolismo, e aí eles aplicaram a avaliação do exoma. Né, e aí eles compararam o que já tinha de resultado, né, da parte metabólica e o que o DNA acrescentaria, né? Então, ele mostrou, né, que o exoma, ele tem, né, uma sensibilidade geral de 88%, especificidade de 98,4%, comparado com 99% e 99,8% para a tecnologia em tandem. Então, eles viram como que a parte molecular é algo, assim, bastante importante, mas que sozinha ela não dá conta do recado. Né? E aí também, né, associado a isso,
a Sociedade Brasileira de Genética Médica e também a de triagem neonatal e erros natos de metabolismo, eles colocam, né, que até o momento não há evidências científicas sobre a indicação para realizar o teste do pezinho por análise do DNA, porque tem algumas doenças que o diagnóstico ele é bioquímico, e se a gente partir só para o molecular, a gente vai ter dúvida, né, porque determinado gene tem um outro gene muito parecido, né, a mesma forma do gene, mas troca, né, uma base, e aí já, né, já complica a avaliação, então você tem que fazer um teste em cima do outro teste, então sozinho ele não dá, né. E aí, pensando nisso, né, vocês, não sei se todo mundo sabe, eu sou consultora também do DLE, né, e aí, assim, juntando a análise bioquímica com a análise molecular, será que isso daria, né, daria conta de um teste de triagem neonatal novo, né, e aí isso em março, se não me engano, houve essa reportagem na Folha, né? É um teste novo, né, rastreando mais de 300 doenças, mas que juntava análise bioquímica e molecular, né, como um marco novo na história da triagem neonatal, né? E aí surgiu o teste Nova Era, né? Então, o que é o teste Nova Era, né? É a investigação das doenças clássicas que a gente tem já no teste ampliado, mas, né, erros natos da imunidade, atrofia muscular espinhal, 5Q, avaliação de 286 genes que vão confirmar as doenças já relacionadas acima, ou então, né, avaliar outras doenças, né, assim, mas dentro do preceito. Tem tratamento, tem um momento que é assintomático, né, então a gente sempre caminhou dentro do que foi idealizado para um teste de triagem neonatal. E aí eu trouxe só alguns exemplos, aqui vocês vão ver, tudo doença metabólica, né, acidemia glutárica, 2-metilprograma, né, aquelas coisas bem grandes, tudo metabólico. Aqui a gente tem ainda metabólico, por exemplo, adrenoleucodistrofia, a genesia pancreática já é outra coisa, né, imunodeficiência, deficiência do hormônio do crescimento. Então, são assim, é uma série de doenças, e ainda mais aqui, vários tipos de diabetes, que a gente pode ter uma intervenção precoce. Então, essas, né, diabetes, elas não vão aparecer na parte bioquímica, elas vão aparecer na parte molecular, né, e a gente não vai ter dúvida por conta daquele gene. Então, como né, o raciocínio? Se tiver, né, quando tem o resultado de um painel molecular, né, alguma coisa, muitas vezes a gente tem dúvida, porque apareceu uma variante de significado incerto. Então, variante de significado incerto não pode ser causa da doença. Só em casos assim que a gente desconfia muito da clínica, e aí vai examinar exatamente que história é essa, né? Se ela está em homozigose, a doença é recessiva, o paciente tem todos os sinais, então, puxa, deve ser. Mas a gente não está autorizado a dizer que uma VUS é causa de doença, né? Então, nessa análise somente molecular, né, como eu falei, tem genes, né, que eles têm o gene e tem um outro muito parecido, né, na sequência, e aí você já não sabe interpretar. Por isso, a importância da análise bioquímica. E o resultado, né, no teste de triagem não é um resultado diagnóstico, né? No caso aqui, o que são reveladas? As variantes patogênicas e as provavelmente patogênicas, né? Então, isso tudo passa por um grupo, né, para avaliar o que é, o que não é. Mas o bom é que para todas elas que estão listadas, existe um tratamento, né? Existe alguma coisa para fazer para minimizar a consequência da progressão da doença, né? Então, esse teste seguiu, como eu falei, né, as recomendações das sociedades científicas, os critérios para triagem neonatal, e o resultado, ele vem em 10 dias úteis. É um resultado rápido, porque triagem neonatal não pode esperar tanto assim. E a análise bioquímica, ela pode ser liberada anteriormente, né, como já é em 3, 4 dias úteis no máximo. E aí, só fechando, né, que a triagem neonatal realmente é o melhor e o mais difundido programa de prevenção em saúde pública, pediátrica no mundo.
e agora a gente vai ter, né, a felicidade de poder contar com teste ampliado no SUS daqui a um ano. Então, de novo, precisamos nos preparar para receber essas crianças, né? Porque um teste de triagem neonatal é a chance de identificar crianças que ficaram doentes antes que elas se tornem doentes, porque aí a gente vai intervir. Então, gente, era isso, né? Queria agradecer, vocês já têm meus contatos e eu fico à disposição. Pronto, agora eu preciso voltar. Voltei. Pronto. Agora, obrigada, Márcia, foi excelente. Dúvidas ao final. E agora, por favor, professor Luiz Afonso. Alô? Oi, está te ouvindo, Luiz. Oi. Giuseppe, a minha aula está na área de trabalho. Eu clico aonde? Nessa setinha? Na setinha, por favor. Está aqui, tela inteira. Isso, tela inteira. Compartilhar, mas aonde que eu vou achar? Porque Daí está ele vai- na área de trabalho, como é que eu faço? É porque Não como é ele vai... naquele, mais de uma aba, sei lá, na segunda opção? Que a Não. Fátima explicou direitinho. A Fátima deu as boas coordenadas, deu certinho. Olha só, abre, Luiz. Abre a sua aula, está na área de trabalho. Você abre ela na sua E aí frente. eu tenho só que minimizar isso aqui. Não minimiza nada. Deixa como está. E abre a sua aula. Espera aí. Mas como é que eu vou abrir? Ali embaixo, no iniciar. Vai no iniciar. Área de trabalho, documentos. Ah, tá. Não estou achando aqui, não. Qualquer coisa, manda sua aula para o Giuseppe. Giuseppe apresenta para você. Pode Pronto. ser. Não, espera aí. Aqui tem a área de trabalho. Tem aqui o OneDrive. Só um instante. Tá bom. Eu não consigo acessar a área de trabalho por aqui. Essa aqui é a questão. Então você minimiza, pronto. Minimiza o Google Meet. Só não perde ele. Pois é, mas o Google Meet não vai dar para minimizar. Bom, dá. Luiz, a sua aula... Consegui abrir a aula. Só um instante. Agora volta para o Meet. Espera aí. Deixa eu só deixar ela aberta aqui. Sim. Isso aí, desculpa, eu não sei moderar, não, porque eu só usei o Google Meet uma vez e me enrolei toda também. Ele não é tão intuitivo, né? Não, mas você está moderando. Ela sai. Quando eu volto para isso aqui, ela sai. Não tem problema. Você voltou para o Meet? Lá em Voltei cima. pro Meet. Está aqui. Então agora bota na setinha. Tela inteira? Não, a de baixo. Selecionar uma janela. Uma janela. Pronto. Aí a sua aula vai aparecer aí, uma janela aí. Aí você clica nela. Pronto. Beleza. Posso fazer assim? Perfeito. Aí vai aqui embaixo no tela cheia.
O Adriana, você é moderadora, eu sou a TI, viu? Mas está ótima de TI, porque o Google Meets é um pouco Eu não estou confuso achando mesmo. a tela cheia. Como é que eu Aqui faço? embaixo, ó, É tela a cheia, aqui ampulhetinha, né? embaixo. Na ampulheta. É a ampulheta do PowerPoint. Não tá. É aí embaixo, Luiz. Embaixo à sua direita, Isso. ao lado do Zoom do PowerPoint. Não tá. Se eu apresentar assim, está dando? Porque eu estou vendo a aula aqui. Vocês estão vendo? Não. Estamos. Sim. Estão? Tá bom, tá ótimo. Estão vendo? Sim, Pode sim, seguir assim, sim. então, Luiz. Por mim está ótimo. Posso começar? Pode. Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu tinha participado de um Fronteiras há muito tempo, fiquei muito feliz de poder participar de novo. Esse tema, diferentemente do que a Márcia apresentou, não tem nada de novo. Por isso é que eu até mudei um pouquinho o título para Hematura e Investigação da sua origem com olhar ressuscitando dados sólidos do passado. E por que surgiu essa ideia? Eu tive a chance de ver duas crianças bem recentemente com hematúria macroscópica. Me chamaram para dar um parecer em 2 lugares diferentes. O que me chamou a atenção? Uma investigação laboratorial enorme, mais de uma dezena de exames pedidos, e as 2 crianças com tomografia de abdômen realizadas sem a menor necessidade, nenhuma e nem a outra. Por que isso? Porque, na verdade, o que a gente vê? Tem o sangramento, tem hematúria, então pede logo um monte de exame, você vai acabar acertando, talvez, ou até não acertando, porque nem sempre os exames estão assim bem colocados. Então, eu queria mostrar para vocês uma forma mais simples nessa investigação, que são algoritmos muito antigos, mas que eu acho que ficaram esquecidos com o tempo. Eu vou voltar depois a esses 2 casos que eu referi, para vocês terem uma ideia do que tinha acontecido. Bem, vamos então definir rapidamente o que é hematúria. Isso já é bem definido pela presença de 5 ou mais hemácias por campo microscópico em amostra de urina centrifugada. Embora essa é uma situação que mudou em alguns momentos, né? Já passou para 1 ou 2 hemácias por campo, depois aqui por campo, aqui por ml, mais de 8.000, alguns lugares mais de 10.000 hemácias, voltou aqui para 5 hemácias, doutora Heloísa Perrone, em São Paulo, 94, 5 a 8, mas o que importa hoje, nós consideramos 5 hemácias por campo. Eu pus esse aqui uma outra definição, porque vocês vão ver hoje que a maioria dos laboratórios, a maioria não dá mais o resultado por hemácias por campo, mas sim hemácias por microlitro. Então, são 0 a 27 hemácias por microlitro. E aí, só uma pegadinha, né? Se você recebe ou dá um telefonema para um cliente perguntando qual foi o resultado, ele vai dizer, não, esse exame de urina deu 15 hemácias. Certamente ele não vai te dizer que é por microlitro, né? Então, cuidado que 15 hemácias, se for por microlitro, está dentro de um valor normal. Claro que isso aí, sendo visto impresso, não tem dúvida nenhuma, e o que a gente tem, então, é essa outra definição. Uma coisinha assim, rapidamente, peraí. Bem, primeiro passo que a gente tem para saber de onde vem essa hematúria, né? Se é uma hematúria alta, se é uma hematúria baixa, isso, como em toda a medicina, o primeiro passo é ter uma boa história e fazer um bom exame físico. Nesses 2 casos que eu comentei com vocês, o exame físico é inteiramente normal.
A diferença foi na questão da boa história, que eu vou particularizar depois. Bem, quando nós recebemos, muitas vezes, a queixa, antes do exame laboratorial, a queixa que a criança fez uma urina escura, cor de mate, cor de Coca-Cola, como é que é essa urina? Então, só chamar a atenção que existem algumas situações, ou na alimentação, ou uso de algumas drogas, em que a urina pode ter uma coloração escura. Então, de novo, aqui, uma boa história, né? Perguntar, por exemplo, na alimentação, se houve o uso de algumas desses que estão aqui, que são, às vezes, responsáveis por urinas bem escuras, principalmente aqui a beterraba, a mora também, a páprica, que é um corante bem vermelho, né? Que é de pimentões e de pimenta, né? Em que a urina pode ficar escura. O uso de corantes também é importante nessa coloração da urina escura. Então, a gente tem que perguntar. Eu me lembro bem, não vou citar o nome, que é um colega nosso, conhecidíssimo, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Hoje, esse filho dele, que eu vi, já tem mais de 30 anos, foi ao consultório com a avó, uma urina completamente escura, e examinei, não encontrei nada, e naquela época eu não perguntei pela alimentação. A avó, que já foi dizendo que ele tinha tomado uma sopa de beterraba, ele almoçou uma sopa de beterraba, ele jantou uma sopa de beterraba, e naquela época, do lado do meu consultório, tinha um laboratório, foi feito esse exame de urina inteiramente normal, então estávamos diante de um caso não de hematúria, mas de uma beterrabúria, né? Enfim, a importância da gente colher uma história melhor. Com relação ao uso de drogas, todas essas aqui não é por lesão renal, são drogas que colorem a urina, simulando uma hematúria. Eu quero colocar principalmente essa aqui, a fenazopiritina, é o princípio do pirídium, que é uma medicação que a gente às vezes usa, principalmente naquelas lisúrias muito importantes. Ele é um analgésico urinário, ele não tem nenhuma ação, ele não é bactericida, não é bacteriostática, e muitas vezes nós usamos para ganhar tempo, enquanto a cultura não está pronta para iniciar a antibiótico-terapia. Ô, Luiz, desculpa te interromper, mas a gente não está... está. Os slides não estão passando. Você parou no. Os slides não estão passando. Eu ia parei falar isso agora. Você ainda está no da parou. definição. Para mim, está só o da definição ainda. Espera aí. Só um instante. Pronto, agora passou. Agora foi, agora está no que você está falando. Mas vocês ouviram o que eu falei? Sim. Perfeito. Então, eu vou deixar assim, porque eu estava achando que era melhor com a tela cheia, mas com a tela cheia não dá. Bem, então, a gente também não pode esquecer dessas fontes endógenas, e certamente essa última aqui dos uratos, vocês já devem ter visto. Recém-nascido, em que aquelas fraldas ficam com uma coloração meio rosada, pela presença de uratos, quer dizer, não há nenhuma hemácia, hemoglobina, nada disso, né? As porfirinas, a hemoglobina, a bilirrubina também, mas aí não seria hematúria, seria uma colúria, que também tem a urina escura. Mas disso tudo que eu estou mostrando aqui, eu queria chamar a atenção principalmente aqui para o pirídium e para a beterraba. Esses outros coram também, mas a beterraba cora de uma forma mais intensa. Na história, na avaliação clínica, na história, é importante a gente procurar saber história pregressa, história familiar e algumas coisas da HDA. Vou começar pela história familiar para trás. Na história familiar, se você tem uma criança com hematúria, e aí é importante ressaltar o seguinte, essas questões não saem espontaneamente. Ninguém vai chegar e dizer, meu filho está com sangramento na urina, porque o avô também tinha, está surdo, está em insuficiência renal, foi transplantado. Não, isso a gente tem que perguntar na história familiar, por exemplo, se há surdez, se há insuficiência renal crônica, se há transplante, se você juntar isso tudo, pode ser uma síndrome de Alport, se tem uma doença, história de doença cística renal, história de lúpus, litíase urinária, muito comum. Você tem uma criança com hematúria, principalmente se acompanhada de dor abdominal, de dor lombar, perguntar pela presença de litíase na família. História de anemia falciforme.
na história pregressa, né? Se tem alguma cardiopatia, anemia falciforme, lúpus, algum antecedente de doença renal. Isso parece tudo muito claro, mas eu insisto em dizer para vocês que eu não sei se são coisas de agora, mas as pessoas não informam. Se você não perguntar, isso dificilmente vai sair espontaneamente, né? Queixa associada com hematúria, se você tem edema, se tem rasgo cutâneo e artralgia, chamando atenção para uma colagenose, provavelmente lúpus, dor no flanco, com uma história familiar positiva de cálculo, lembra litíase urinária, trauma, e não esquecer de urinas colhidas próximos à menstruação. Parece muito óbvio, mas isso às vezes acontece. Só um instante, porque apresentando assim, tem uns slides que eu já não tinha colocado e agora não aparece. Só um minutinho, por favor. Bem, aqui vem a nossa questão principal. Quando nós estamos diante de alguém com hematúria, essa hematúria ela é glomerular ou ela é não glomerular? E vocês vão ver a diferença disso, porque a investigação é completamente diferente. E se nós tivéssemos feito essa distinção naquelas duas crianças que eu falei com vocês, certamente aquelas duas tomografias computadorizadas não seriam, de forma alguma, realizadas. Tem alguns dados que dizem respeito principalmente à característica e à microscopia, né, do exame de urina. Nessa característica, eu vou chamar a atenção do coágulo, já que essa história da cor de mate, se ela é uniforme, se não é uniforme, isso muitas vezes fica difícil porque você vai precisar da informação dos pais. Mas aqui, na microscopia, aqui sim começam as diferenças, principalmente no que diz respeito a essas hemácias dismórficas, da presença dos acantócitos. Gente, isso é muito antigo. Isso é da década de 90. Eu garanto a vocês que esses exames não são realizados como deveriam lá no início do processo. Então, por exemplo, o encontro de mais de 80% dessas células dismórficas na urina, dessas hemácias dismórficas, com mais de 5% de acantócitos, você pode confirmar o diagnóstico de uma hematúria glomerular, né? A outra coisa importantíssima é a presença de cilindro hemático patognomônica, que não tem dúvida. Se tem cilindro hemático, é uma hematúria glomerular. O problema do encontro do cilindro hemático é que nós vamos ter urina que tem que ser urina recém-emitida. Eu até sempre aconselho essas crianças para que colhem essas urinas no laboratório. Não colhem em casa, porque demora um tempo enorme e os cilindros hemáticos se desfazem com muita facilidade. Aqui, rapidamente, mostrando uma hematúria não glomerular, as hemácias bem redondinhas, como estão no sangue, elas aparecem na urina, ao contrário da hemácia dismórfica. Vamos comparar essa hemácia com essas, bem diferentes, com um dismorfismo bem característico. Agora, nós já vamos falar dos acantócitos. Então, dentro desse dismorfismo eritrocitário, existe um determinado tipo de hemácia, que são hemácias que aparecem assim, com um anel, com essas protusões bem típicas. Esses são os acantócitos, que, se estiverem presentes em mais de 5% dessas hemácias, fala muitíssimo a favor de uma hematúria glomerular. Ai, meu Deus, só um instantinho. Perdi de novo aqui, só um instantinho. Vocês estão ouvindo agora? Ou não? Estamos. Então, tá. Estamos. Então, ótimo. Então, continuando aqui, só um outro trabalho com outras fotos, mas são células muito típicas, porque todas têm esse tipo de protusão.
Eu não estou. Gente. Com a tela cheia agora, está dando para ver? Vocês desculpem, mas está dando ou não? Eu passei o slide. Está dando para ver, eu estou vendo. É uma nova mostrando. Luiz. Ainda está nos dismórficos. Vocês desculpem, mas eu não estou conseguindo colocar. Aí são os acantócitos que está mostrando. Pois é, eu queria passar para aquela apresentação em que eu posso ver todos eles, entendeu? Porque na tela cheia eu não consigo. Então passa. Pois é, mas como? Será que é botando o quadradinho aqui na parte de baixo? Bem na parte de baixo, tem lá um amarelinho, um quadrado, assim, e do lado tem um monte de quadradinho. Vê nesse do lado. Isso, voltou. Perfeito. Desculpem, tá? Bem, então agora, nessa pesquisa então das hemácias dismórficas, isso aqui atualmente mais interessa, né? É o quanto que é importante no encontro dessas hemácias dismórficas. Então, se nós tivermos, pela microscopia em contraste de faces, mais de 10% de hemácias dismórficas, e aí são dois tipos de hemácias, os acantócitos que nós mostramos e os codócitos, isso fala a favor, então, de uma hematúria glomerular. Então, estão aqui, olha. Acantócito, menos de 5%, com cilindros hemáticos ao dente, sem dismorfismo eritrocitário, nós estamos diante de uma hematúria não glomerular. E o contrário, mais de 5%, com cilindros hemáticos presentes e com dismorfismo presente, então essa é uma hematúria glomerular. Então, vocês veem o seguinte, esse é o grande exame. Voltando àquelas duas crianças, se nós tivéssemos, nós temos que começar por aí, né? Se você encontra que a hematúria era glomerular, uma daquelas crianças, na verdade, era uma hematúria glomerular que acabou ficando com a suspeita grande de nefropatia purigiar. Não haveria necessidade nenhuma de se fazer a tomografia computadorizada. E a outra era não glomerular, as hemácias todas bonitinhas, certinhas, com uma história rica na família de cálculo, já tinha ultrassom que não tinha cálculo nenhum, não havia também necessidade de tomografia. Eu estou insistindo nisso, parece uma coisa assim meio que repetitiva, mas é para mostrar para vocês que nós conseguimos, seguindo um algoritmo, de diminuir a invasão, não há necessidade de radiação, e certamente chegaremos ao diagnóstico com mais facilidade. Bem, seguindo. Mostrar para vocês, aqui são crianças, todas crianças foram vistas com diagnóstico com hematúria por infecção urinária e hematúria por doença glomerular. Vocês vão ver o seguinte, nas crianças com infecção urinária, somente 1% delas tinha uma presença, 1% só, com mais de 5% de acantócito. Ao contrário daquelas com doença glomerular, onde mais de 74% das crianças apresentavam isso. Bem, agora nós já sabemos que a hematúria é glomerular, já temos essa conclusão. Qual é a etiologia? São as glomerulonefrites todas, né? GNDA, Berger, Alport, doença da membrana fina, as várias glomerulopatias, lúpus, síndrome hemolítica urêmica, e aqui a investigação da hematúria glomerular. Então, proteinúria de 24 horas, ou então spot urinário, função renal, hemograma LDH, ptoglobina, procurando aqui, por exemplo, a síndrome hemolítica urêmica, e por aí vai, né? Complemento sérico, IgA, hepatite B, audiometria, importante saber se essa criança, além de hematúria, se tem já um déficit auditivo, falando a favor de Alport. O exame oftalmológico também é importante, principalmente nessas crianças com Alport, e, por fim, a biópsia renal, que geralmente a gente acaba não fazendo, porque as indicações são muito precisas. Bem, ainda dentro dessa investigação, você já sabe que as hemácias são dismórficas, nós vamos procurar duas coisas. Se existe hematúria nos familiares e como é que está o complemento sérico. Então, fizemos a avaliação, a pesquisa dos acantócitos, encontramos um número grande, sabemos que é glomerular, tem hemácia dismórfica, tem hematúria nos familiares, sim ou não, o complemento está baixo, sim ou não. Então, vamos lá. Um complemento baixo
hematúria com complemento baixo, nós estamos aqui com as principais causas disso. Com complemento normal, aí vai entrar aqui a história familiar. Um complemento normal com uma história familiar positiva, Alport, lesão da membrana fina, que vocês vão ver muito isso, hematúria recorrente benigna, hematúria familiar benigna. Quando se dizia isso no passado, não se sabia, é essa lesão da membrana fina, benigna, porque a maior parte evolui muito bem, mas não é impossível a evolução para insuficiência renal terminal. Por isso que a gente coloca esse benigna entre aspas. Se a história familiar for negativa, então, hematúria glomerular, hemácia dismórfica, complemento normal, sem história familiar, nefropatia por IgA ou glomerulosclerose segmentar e focal seriam as principais causas. Né? Um dado importante, que eu vou passar muito rapidamente, é que nós falamos muito proteinúria daqui e dali, mas é um marcador importantíssimo de progressão de doença renal, né? Diretamente proporcional às taxas, às concentrações dessa proteinúria. Quanto maior a proteinúria nesses pacientes, maior a evolução para a doença renal terminal. Aqui, muito rapidamente, né, os valores em urina de 24 horas, queria só chamar a atenção para essa amostra única de urina, a primeira urina, esse spot da relação proteína-creatinina. É interessante isso, porque o primeiro trabalho onde isso foi mostrado foi em 1986, há 35 anos. Eu não me lembro, de há 35 anos, fazer ou pedir esse tipo de exame. Ele ficou meio esquecido, por isso eu coloquei lá a ressuscitação de dados sólidos, né? Porque você vê o seguinte, uma criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade, geralmente teria que colher uma urina de 24 horas, que significa um cateterismo vesical. Não, fazemos um spot, é importante que seja a primeira urina. Aqui estão os valores, né? Normal até 0,21 e considerada nefrótica acima de 2. A gente não pode esquecer desses valores. Vocês vão ver, em qualquer trabalho de hematúria, quando você vê assim, grandes séries de hematúria, que quando chegamos à etiologia, nós vamos ter um número muito grande de causas indeterminadas. Onde estão, pelo menos, ou quais são as duas principais patologias responsáveis por essa causa indeterminada? São patologias que necessitam de biópsia renal. Nefropatia por IgA, PG, e a doença da membrana fina. Não temos o direito de biopsiar essas crianças, a não ser que estejam presentes proteinúria significativa, presença de hipertensão arterial, uma criança que é tudo EO, né? Proteinúria, EO, hipertensão, EO, elevação de escórias, ou então a história familiar de insuficiência renal crônica. Então, uma boa parte das nossas crianças tem hematúria, é uma hematúria glomerular, o complemento sérico é normal, tendo uma história familiar positiva, pode ser uma doença da membrana fina, se não tiver, pode ser nefropatia por IgA, PG. Só que a gente não tem o direito, pelo contrário, a gente não deve biopsiar essas crianças de forma alguma. Então, elas ficam naquelas tabelas como causas indeterminadas. Bem, seguindo. Agora vamos para as hemácias, estamos falando das hemácias dismórficas, né? Nas eumórficas, todas aquelas hemácias bem redondinhas, não há nenhum dismorfismo. O que vai fazer a diferenciação? Vai depender do ultrassom, né? Ultrassom normal ou ultrassom anormal. Se o ultrassom for anormal, vocês vão ver que a infecção urinária está aqui ou está aqui, então aquela criança que tem hematúria e no ultrassom mostrou principalmente a presença de alguma malformação, cálculo, história de trauma, ultrassom anormal mostrando coleção sanguínea, né? Um hematoma perirenal, doenças císticas, hidronefrose. Eu vou falar muito rapidamente, eu sei que o tempo já está acabando, mas era um menino de 12 anos de idade, aluno do colégio militar, que recebeu uma bolada, fez uma hematúria, e quando se fez o ultrassom, ele tinha uma hidronefrose enorme, bilateral, por estenose pielo-ureteral, ele fez até uma nefrectomia em outro rim já bastante comprometido, ficou 12 anos para fazer um diagnóstico que hoje já é feito
no ultrassom fetal. Né? Tumor, malformação, já falei, e a síndrome de Nutcracker. Isso aqui depois eu vou falar, me permita, Giuseppe, em 2 minutos. De todas as causas de hematura, é claro que nós não vamos falar de cada uma delas, mas essa eu acho interessante porque não é tão incomum quanto a gente pensa. Bem, ultrassom normal, você pode ter aquelas causas metabólicas, a hipercalciúria, a hiperuricosúria, trauma e infecção urinária entra aqui também, uso de algumas drogas, coagulopatias, hemoglobinopatia, esforço físico. Isso é muito interessante, porque, na verdade, você tem um desvio, né? Como se houvesse uma isquemia renal por um desvio sanguíneo para a musculatura. E a hematura é muito característica, a história também é rica. A criança andou de bicicleta, jogou futebol, no final do dia faz uma hematura e fica em repouso 2 dias e nada mais acontece. E aqui a síndrome de Nutcracker, que também pode ter um ultrassom normal. Para ser visto no ultrassom, teria que ser um ultrassom com Doppler. Etiologia, eu não vou falar cada uma delas, mas estão aqui as principais. Como se faz completamente diferente da relação anterior, né? A gente pede na urina quanto tem de cálcio, presença de ácido úrico, coagulograma, ultrassonografia, rastomografia, ressonância e angiografia, angiotomo para fazer o diagnóstico daquela Nutcracker, e cistoscopia em casos assim muito, mas muito específicos. Bem, 2 minutinhos, Giuseppe, sobre quebra-nozes, que é a síndrome de Nutcracker. Vocês vão ver que é a veia renal esquerda, que ela é comprimida entre a aorta e a artéria mesentérica superior. E o que acontece aqui? Como é que é a história dessas crianças? Elas têm episódios repetidos de hematuria macro, com dor ou sem dor, mas às vezes varizes em veia gonadal. Então, é uma criança que faz hematúria, acompanhada de dor ou não. Quando tem dor, ainda mais se tiver uma história de litíase na família, vai se pensar em cálculo. As hemácias são todas eumórficas, não há dismorfismo eritrocitário, e aquilo incomoda, e muitas vezes com ultrassom com Doppler dá para ver, mas não é muito fácil. E geralmente esse diagnóstico vai sair uma angiotoma. Então aqui vocês vão ver de uma forma clara, aqui está a artéria mesentérica superior, a veia renal esquerda, que é comprimida por ela, e essa compressão, dependendo do momento, quando ela se torna uma compressão maior, você tem a hematúria macroscópica, que logo depois se resolve. De todas essas patologias aí, eu selecionei essa porque não é uma coisa comum. Eu só vi uma vez, não vi nunca mais. Esse é um trabalho que nós fizemos há muito tempo. Aqui são crianças com hematuria, que a gente viu no ambulatório do PPMG, mas monossintomática. Não entraram aqui aquelas crianças com GNBA, não, nada disso. Só a hematuria monossintomática, onde a maior causa é a hipercalciúria. Né? E vocês vão ver aqui, em investigação, 13,7% e com abandono, 17%. Quem é essa turma aqui? Essa é a turma em que a gente faz aqueles exames todos, conclui que a hematuria ela é glomerular, tem dismorfismo, tem macrócitos aumentados, e a gente não chega ao diagnóstico etiológico por conta da necessidade de uma biópsia renal. Aqui estão, certamente, as nefropatias por IgA e a doença da membrana fina. Como a gente não biopsia rotineiramente, porque não tem indicação, na verdade, vocês vão ver que não está... Entrou aqui até... Nós temos 3 casos de Alport, porque aqui no Alport é um caso, é uma hematuria tão importante, e geralmente com história de insuficiência renal na família, que a biópsia, então, ela é feita mais precocemente, ao contrário dessas outras 2 situações. Eu peço 1000 desculpas a vocês pela confusão aqui da apresentação. E, por último, deixa eu chegar aqui, por último, eu queria, na verdade, citar um verso muito interessante do Bertold Brecht, em que ele diz que há aqueles que lutam um dia e por isso são bons, aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons.
aqueles que lutam anos, e são melhores ainda. Porém, aqueles que lutam toda a vida. E esses são os imprescindíveis. Isso, imprescindíveis, são os nossos colegas e amigos do PPMG e do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ. Obrigado. Como é que eu saio? Eu acho que tem que compartilhar. Deve ser clicar na setinha, não sei, não me lembro. Mas hoje nós temos até suporte de TI VIP. Fátima Pombo. Que loucura isso. Como é que eu descompartilho? Já resolveu. Compartilhou. Já saiu, Já estamos. Deixa eu me ligar aqui. Peraí. Já está ok. Me liguei aqui, já Agora descompartilhou. Quero ver vocês já. Quero ver vocês. Podia todo mundo, quem não se incomodar, por favor, tiver disponibilidade de abrir a câmera. Mas como é que eu faço aqui? Eu entro no Zoom de novo? Não, tá certo. A gente já está te vendo e já saiu a sua aula. Mas eu quero ver Tá vocês. certo, gente? Então ele deve estar no modo... Ele deve estar para a tela, né? Não sei como é que é. Não tem um negócio de modo mosaico, de como é que aparece. Fátima. Então, mas eu acho que está certo. Eu não sei por Nosso que ele não está suporte vendo. VIP. Luiz Afonso, vê se você vê lá em cima escrito Meet. O mesmo Meet que a gente está. Clica nele. Mas não tem motivo. Não sei isso não, gente. Para mim era para ele ter aparecido. Pronto. Segue falando. Conseguiu ver a gente? Não. Porque a gente está vendo você. Estamos nos vendo todos. Então sai e entra de novo. Pronto, aí resolve o caso. Pronto. Está esperto. Hélio Rocha, você está com uma camiseta linda. Eu sou português. Vai se compor, Hélio. Essa camiseta do Hélio hoje está fazendo sucesso. Todo mundo gostou.